Fala aí, copywriter! Henrique Catonar por aqui e nesse vídeo você vai aprender como aumentar suas vendas por WhatsApp sem precisar perder tempo convencendo o seu potencial cliente a comprar. Parece contraditório, né? Aumentar suas vendas sem precisar convencer o consumidor a comprar. Mas eu garanto para você que não só é possível, como os princípios desse método já vêm sendo utilizados desde 400 anos antes de Cristo. Muito tempo, né? Então você que faz vendas por WhatsApp, imagine a seguinte situação. Seu potencial cliente entra em contato com você e à medida que vocês vão trocando ideia, ele próprio se dá conta de que precisa investir no seu produto sem que você tenha dito nada disso a ele. E depois que ele se dá conta disso, tudo que você precisa fazer é entrar na etapa do fechamento da venda e pronto, venda realizada. Interessante, né? Imagina só quantas vendas a mais no seu dia você seria capaz de fazer com um método desse, hein? Então fique ligado nesse vídeo porque aqui você vai aprender exatamente como conseguir esse tipo de comportamento no seu consumidor. Beleza? Agora, antes da gente começar o nosso conteúdo, eu quero lembrar você a dar aquele joinha no vídeo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Esse é um canal focado em compartilhar as mais modernas e avançadas técnicas de persuasão e influência para vendas, seja ela online ou offline. Se você tem interesse nesse assunto, clique agora mesmo no botão inscrever-se para ter acesso aos nossos conteúdos e ficar atualizado em nossas dicas. Fechou? Então é isso aí, recado dado, vamos ao que interessa. Antes de te mostrar o que fazer para aumentar suas vendas por WhatsApp, eu quero que você fique presente para um fato muito importante sobre o comportamento humano. Ninguém, absolutamente ninguém, gosta de ser persuadido ou influenciado. Quando você tenta convencer uma pessoa a comprar o seu produto, imediatamente elas criam uma barreira que bloqueia as suas argumentações de venda. Elas fazem isso porque elas gostam de manter o controle sobre a situação e gostam de tomar suas próprias decisões sozinho, sem a influência de um vendedor que na cabeça delas é tendencioso. Pensa você, como você se comporta quando um vendedor tenta te convencer de que o produto dele é o que você precisa para solucionar o seu problema ou atender às suas necessidades? Provavelmente você se comporta da mesma forma que a grande maioria das pessoas. Você cria uma barreira e bloqueia as tentativas de influência do vendedor, não é mesmo? Eu também me comporto assim. Então, por que seria diferente uma situação contrária? Porque o seu potencial cliente não iria bloquear as suas argumentações de venda para comprar o seu produto. Não existe razão para ser diferente. Não adianta ter um produto de qualidade que proporciona um excelente benefício para a pessoa. Isso não é suficiente para que ele te dê abertura para que você influencie a sua decisão de compra. Mesmo se você apresentar o seu produto com uma comunicação persuasiva, usando gatilhos mentais, isso não é suficiente. Para um gatilho mental funcionar, o seu potencial cliente ele tem que estar 100% aberto às suas influências. Se ele tiver criado uma barreira, os seus gatilhos mentais vão ser simplesmente ignorados. Pensa comigo, qual que é a sua reação quando um vendedor fala para você: "Ei, esse é o último produto no estoque, se você não levar agora, você pode ficar sem"? Se você tiver aberto à influência do vendedor, o gatilho da escassez vai surtir efeito em você e você vai comprar o produto. Agora, se você não tiver aberto à influência do vendedor, o que acontece na grande maioria das vezes, você simplesmente vai ignorar essa tentativa de influência e não vai dar nem ouvido para esse gatilho da escassez. Os gatilhos mentais, eles funcionam, mas não é a melhor forma de persuadir o potencial cliente a adquirir o seu produto. Então você, vendedor, como você pode fazer para vender seus produtos sem que o seu potencial cliente crie essa barreira entre vocês? Como você, vendedor, pode fazer para que seu potencial cliente não te considere um vendedor tendencioso? Essas perguntas estão diretamente ligadas à pergunta: como aumentar suas vendas? E a resposta para essa pergunta é bem simples. Se ninguém gosta de ser influenciado e todo mundo gosta de tomar suas próprias decisões, então nada melhor do que deixar o seu próprio consumidor que ele mesmo se convença de que deve comprar o seu produto sem que você tente influenciá-lo, não é mesmo? Muitos especialistas dizem isso. A mais poderosa forma de persuasão
é a autopersuasão. Ou seja, quando a própria pessoa se convence de que deve realizar uma ação ou tomar uma decisão. Quando você toma uma decisão sem influência de outras pessoas, você tem muito mais chance de se comprometer com essa decisão e tomar a ação necessária para que você cumpra aquilo que você decidiu. Nós, seres humanos, damos muito valor às nossas próprias opiniões e justificativas. É quase que impossível a própria pessoa ignorar suas próprias opiniões e conclusões. Então, usar a autopersuasão é a forma mais eficiente para você conseguir vender seus produtos sem que seu potencial cliente crie essa barreira entre vocês e sem que ele o considere um vendedor tendencioso. Com a autopersuasão, você consegue vender sem precisar perder tempo convencendo o potencial cliente a comprar o seu produto. Agora, apesar de ser uma resposta bem simples, né, usar a autopersuasão para vender, você, como vendedor, sabe que é pouco provável que alguém passe de desinteressado a extremamente interessado no seu produto sem que você o influencie a isso, não é mesmo? Então, como que você pode influenciar uma decisão de compra ao mesmo tempo em que o seu potencial cliente acredita que essa decisão partiu inteiramente dele? Em outras palavras, como você pode vender seu produto sem precisar convencer o potencial cliente a comprar? É isso que você vai descobrir agora. Para te explicar sobre isso, vamos voltar mais ou menos no tempo a 400 anos antes de Cristo, justamente na época em que o filósofo Sócrates viveu. Sócrates ele desenvolveu um método de persuasão chamado maiêutica, ou também conhecido como método socrático. Esse método consiste em fazer as pessoas quebrar seus conceitos sobre determinado assunto e ter uma nova perspectiva sobre algo. E Sócrates fazia tudo isso com o uso de perguntas simples e inteligentes. Sócrates tinha o dom de fazer as pessoas perceber algo da forma que ele queria, sem dizer nenhuma palavra de influência para essa pessoa. Ele apenas conduzia o raciocínio da pessoa para aquela perspectiva. E é isso que você tem que fazer para aumentar suas vendas para o WhatsApp. Você tem que fazer sua venda formulando perguntas para o potencial cliente para conduzir o raciocínio dele para a decisão que você quer que ele tome, ou seja, comprar seu produto. Se suas perguntas forem bem formuladas, feitas de maneira simples e inteligente, assim como Sócrates fazia, o seu potencial cliente ele vai perceber a necessidade de investir no seu produto sem que você precise dizer uma só palavra a ele. Como as respostas partiram da própria pessoa, ela começa a acreditar que precisa do seu produto. E como você sabe, quando as pessoas tomam suas próprias decisões, elas têm muito mais chance de se comprometer com aquilo que ela decidiu e de tomar a ação necessária para agir de acordo com aquilo que ela acredita. Nesse caso, é investir no seu produto. Agora, fica uma dúvida aqui, né? Como formular perguntas que sejam simples e inteligentes e que conduzam o raciocínio do seu potencial cliente a tomar a decisão que você deseja que ele tome? Ou seja, como fazer o seu potencial cliente acreditar que precisa do seu produto imediatamente? Basicamente, existem 5 modelos de perguntas que conduzem o raciocínio do potencial cliente. Pergunta de consentimento, pergunta de levantamento, pergunta de oposição, pergunta de estímulo e perguntas de indução. Em cada um desses 5 tipos de pergunta é muito importante você utilizar conhecimentos sobre linguagem hipnótica, neuroeconomia e técnicas de copy para que as suas perguntas elas fiquem precisas e causem verdadeiro impacto emocional na pessoa. E existe um método que ensina exatamente como você pode fazer isso. Como você pode formular perguntas utilizando conhecimentos sobre linguagem hipnótica, neuroeconomia e técnicas de copy. O método Closer. Com esses 5 modelos de pergunta, você vai ser capaz de fazer a própria pessoa se convencer de que precisa investir no seu produto sem que você diga nada disso a ela. E o método Closer pode te ajudar exatamente nesse ponto. Então, se você quer saber mais sobre o método Closer e se aprofundar nesses 5 modelos de pergunta para se tornar um verdadeiro especialista em fazer o seu próprio potencial cliente se convencer de que deve comprar seu produto sem que você diga nada disso a ele, é só clicar no botão que está aparecendo agora no vídeo para você
ou no link da descrição que pode estar aqui abaixo do vídeo ou aqui em cima, dependendo de onde você estiver assistindo. Esse link vai te enviar para uma página que você tem que fazer seu cadastro para receber a apresentação sobre o único método de vendas para o WhatsApp que ensina você a vender seus produtos sem precisar perder tempo convencendo o potencial cliente a comprar. Fechou? Ah, outra coisa, se você gostou desse vídeo, lembre-se de dar aquele joinha e deixar o seu comentário expressando a sua opinião. Demorou? Então é isso aí, eu fico por aqui, um forte abraço para você e tchau, tchau!